Olá, está começando mais um TVT Entrevista. E aí, qual é o seu lado B? Você enxerga determinados assuntos do cotidiano com um olhar diferente? No programa de hoje vamos falar sobre o lançamento do primeiro livro do jornalista, apresentador, escritor e bacharel em Direito, Rodrigo Ziviani. O livro de crônicas, Lado B, traz a vida com um olhar de ironia, sarcasmo, bom humor e sentimento. Veja agora o vídeo oficial do lançamento do livro Lado B. Esse aqui é o meu lado A. Esse todo mundo já conhece. Olá, as principais notícias do Brasil e do mundo você acompanha agora no Hora News. A sexta edição da Feira do Livro de Sertãozinho deve atrair até domingo cerca de 20 mil pessoas. O meu lado B é escritor. O lado B tem Madonna, tem Jesus Cristo no cinema, tem Amy Winehouse. Qual o seu lado B? O terror. Adoro sangue. Aqui o lado B. Lado B é o que pra você? Meu lado B? Meu lado B é um pouco mais safadinha do que eu aparento ser. E aí? Lado A, lado B? Qual é o seu lado B? Bem-vindo, Rodrigo. E eu começo perguntando por que lado B? Bom, primeiramente, obrigado aqui pela oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E lado B porque é uma visão geralmente contrária ao senso comum, avessa ao que a maioria pensa, às tendências. Então, eu sempre procurei escrever explorando assuntos do cotidiano, como música, cinema, comportamento e relacionamento, sob um ponto de vista um pouquinho diferente. Quando você começou a escrever as crônicas que compõem o livro Lado B? Essas crônicas, elas foram escritas durante anos. Então, eu comecei a minha carreira como jornalista no impresso, e colaborei para alguns meios, comecei no O Jornal de Batatais, fui colaborador do Comércio da Franca, escrevi para alguns sites como o Observatório da Imprensa. Então foram muitas as crônicas ao longo desses anos e também tem o blog do Ziv, que eu edito desde 2009. E aí a gente fez uma seleção dos melhores textos que condensam o melhor dessa trajetória e então montamos o livro. Rodrigo, uma de suas crônicas é inspirada na Madonna. Conta um pouquinho pra gente o que esse livro traz sobre o lado B da cantora. Assim, eu sou pós-graduado em Madonna. Isso rendeu uma crônica, né? Porque eu fiz o meu trabalho de pós-graduação sobre o fato da Madonna ter feito uma transição muito interessante, muito bem feita, da linguagem do videoclipe para os palcos, né? Hoje, quando a gente assiste a um show da Madonna, a gente percebe que é praticamente um videoclipe ao vivo, né? Mas a Madonna, ela é, para mim, a personificação do lado B hoje, né? Ela é uma artista lado B no sentido de ser contestadora, né? De procurar oferecer pra gente um olhar diferente das coisas, não só através da arte, dos clipes, dos álbuns, das músicas, dos filmes, mas também através da própria vida dela, né? Ela é uma mulher muito lado B, assim, muito à frente de seu tempo. E isso desde os anos 80, passando pelos anos 90, até hoje, com 55 anos e ainda muito bonita, muito produtiva, né? Promete muito ainda pra gente. É uma artista extremamente humanitária, tem muitos projetos, inclusive aqui no Brasil, em outros países como África, enfim. Então eu acho que a Madonna, por esse caráter contestador que ela ainda tem, pra mim ela é a artista mais lado B do mundo, digamos. Quando você percebeu que estava na hora de reunir todos os textos e transformar no livro? Isabela, é porque assim, eu escrevo há muito tempo e escrever para mim é quase como uma terapia. Então eu percebi que eu tinha muitos textos que estavam juntando poeira, digamos assim, né? E eu não queria que esse material se perdesse. Então eram textos, alguns muito interessantes,
e que eu gostaria de vê-los publicados. Então a gente fez a ideia surgiu daí, dessa minha vontade mesmo de ver um livro com as minhas crônicas. E aí eu procurei a editora, a gente fez essa seleção, foi um pouquinho trabalhoso e tal, mas a vontade surgiu daí mesmo, desse material não se perder. E agora vamos ver um vídeo com a Júlia Fernandes. Viviane, eu quero saber, na sua opinião, qual que é o lado B de um repórter? Porque você, que é lá na TV Record, eu acredito que você deve se deparar com muitas situações que vai contra o que você pensa e mesmo assim você tem que fazer, às vezes puxar sardinha. Então, qual o lado B de um repórter de rua? A Júlia, que trabalha comigo, que legal ver essa pergunta dela. O lado B de um repórter, o lado A do repórter é o lado o lado que todo mundo conhece, assim, o lado da apresentação, é um lado mais polido. A gente não pode ser muito lado B, porque a gente lida com muita gente, a gente lida com muitos assuntos, a gente tem que ser imparcial. Então, e o lado A, eu costumo dizer que é o lado mais fofo de cada um, né? É aquele lado mais aceitável, não só o pessoal, mas também o profissional. Agora, o lado B de um repórter, eu acho que o meu, no caso, é o lado escritor, né? Que é quando eu tô fora da televisão, no caso, né? Fora da caixinha, fora do padrão, né, de repórter, do padrão televisivo. E tem o lado B pessoal também, né? O lado B pessoal que é aquele que só os mais íntimos conhecem, só os amigos da gente conhecem, que é aquele lado que eu sei que todo mundo aqui, nessa mesa aqui, tem, né? Então é aquele lado assim, de repente, o Ziviane é mais irritado do que aparenta ser, ou é mais mal-humorado do que aparenta ser, é mais ranzinza. Eu sou um pouco ranzinza, admito. Esse é o meu lado B e que na televisão a gente não pode mostrar, infelizmente, né? Porque ali a gente está a serviço da informação. A gente é o operário da informação na televisão. O lado B é aquele lado mais à vontade que a gente deixa para a mesa do bar, digamos assim. E quais são os seus planos para 2015? Tem alguma novidade aí por vir? Em 2015 talvez sejam lançados outros livros aí. Talvez um segundo volume do lado B, porque eu já tenho outros textos que já dariam para encher um livro. E um outro livro também que não é uma coletânea de crônicas, é um chick lit, digamos assim, que é uma expressão que hoje se usa muito para os livros que são publicados com vista ao público feminino. Então, a história de uma mulher em busca da sua autoestima através dos seus inúmeros relacionamentos equivocados, e talvez saia também em 2015. Algum texto, Rodrigo, que tem no livro Lado B teve uma repercussão maior entre os leitores? Essa foi uma preocupação na hora de fazer o livro, Nicolas, porque a gente pegou assim, os textos que realmente tiveram mais repercussão, não só nos jornais em que foram publicados, mas também nos sites e no próprio blog. Então, todos, de certa forma, renderam boa repercussão. Tem um que é um bate-papo com Deus na mesa do bar, que todo mundo que lê gosta muito e comenta e me manda inbox no Facebook, ou então manda e-mail para dizer que se identificou muito, achou muito interessante, muito engraçado. O texto da Amy Winehouse costuma render reações bastante adversas, assim, porque na verdade eu não tenho uma opinião muito lisonjeira sobre ela, e então muita gente fica um pouco revoltada, assim. Mas é um texto, de certa forma, bem humorado, sarcástico, então eu acho que o pessoal, mesmo que não concorde, acaba entendendo a proposta do texto. Esses dois acho que foram alguns dos que tiveram maior repercussão. Muitos escondem seu lado B. Por que você acha que há tanta repressão quando alguém expõe seu ponto de vista? Eu acho que ainda há um certo medo de ser diferente, né? Eu acho que é um padrão que a gente está quebrando com o tempo. Quando eu digo a gente, é a sociedade, né? Hoje eu acho que o olhar para o diferente, ele é muito mais bondoso, generoso, digamos assim, né? Os diferentes são mais aceitos. E quando você nada contra a correnteza, vai contra a maré e geralmente é do contra ou contesta alguma coisa que geralmente é o consenso, né, que é da maioria, isso gera uma certa estranheza. Eu gosto muito do diferente, eu gosto muito de ser confrontado, porque é assim que eu aprendo. Então é com o lado B de todo mundo que eu aprendo, não é com o lado A. O lado A a gente já conhece, todo mundo já conhece, e é o que todo mundo aceita. Eu gosto de saber o que tem por trás, eu gosto de sempre questionar. Eu acho que isso vem muito do que é de todo jornalista, né? Da gente querer saber realmente o que há por trás do véu. Então, mas ainda há uma resistência.
a gente pode tomar como exemplo quando a gente sai com os amigos numa mesa de bar e alguém joga um assunto na roda ali, todo mundo concorda e você geralmente é do contra. Aí você percebe que você se passa às vezes por chato, né? Né? O importante é ter argumento, é isso que eu digo, né? A gente pode ser do contra, a gente pode ser diferente, eu acho isso muito legal, desde que a gente tenha informação para basear o nosso lado B. Rodrigo, mudando um pouco de assunto, por que não o direito, já que você seguiu a carreira de jornalista? Porque na época eu passei nos 2 cursos, jornalismo e direito. E como todo jovem eu estava indeciso. Apesar dos 2 serem cursos da área de humanas, eu fiquei indeciso, resolvi fazer direito primeiro, para ver como era e também seguindo a orientação da minha mãe, do meu pai, dos meus amigos. Gostei muito do curso, foi um curso que me serviu bastante, mas profissionalmente eu me realizei mais como jornalista. Eu percebi isso quando eu já estava no finalzinho do curso de Direito, resolvi não abandonar, resolvi terminar o curso e depois sim, de terminar a faculdade de Direito, fazer o curso de jornalismo. Mas eu acho que, de certa forma, um complementou o outro. Eu acho que todo jornalista deveria ter o curso de Direito, porque é um curso que te dá muita informação para você, inclusive, fazer entrevistas com fontes como delegados, promotores, juízes, né? Então, para mim, serviu bastante. Apesar de eu não ter seguido a profissão, é um curso que hoje me ajuda muito na carreira de jornalista. E agora vamos ver uma pergunta da Paola Dreossi. Rodrigo, por que você optou pela crônica como figura de linguagem do livro? A crônica, ela é um texto mais informal, que te dá mais liberdade para escrever. Fala muito sobre o cotidiano e eu gosto muito de fazer essa leitura do cotidiano, dos assuntos do dia a dia. Então a crônica, nesse sentido, ela é o texto que te permite essa viagem mesmo, essa liberdade. É um tipo de literatura, eu acredito, alguns contestam, mas eu acho que a crônica também é literatura. E eu acho que também é preciso ter um dom para escrever crônicas. Não é todo mundo que se dá bem com esse tipo de texto, né? Mas como eu gosto muito de escrever usando de uma certa ironia, de um certo sarcasmo, de sentimento, de bom humor e tudo mais, essa figura de linguagem, né, como ela disse, para mim cai como uma luva. É o meu estilo favorito, os meus escritores favoritos são cronistas, Marta Medeiros, Luiz Fernando Veríssimo. Então, por isso que eu gosto mais, assim, apesar de que um dos meus próximos livros não será uma coletânea de crônicas, mas a crônica, para mim, ainda é o texto mais interessante. Rodrigo, onde o livro pode ser encontrado? O livro ele pode ser encontrado no site da Editora Coruja, que é o www.editoracoruja.com.br, ou então através do blog do Zive, que é o blog que eu edito. Lá tem um linkzinho lá para quem quiser fazer o pedido também, diretamente para mim, a gente manda pelo correio. Então, por esses 2 caminhos aí. Obrigado, Rodrigo, por ter participado aqui com a gente. E o TVT encerra por aqui. Até semana que vem.